No coração da Filadélfia, em 1988, quando a noite se mistura ao som distante de sirenes, um policial comum inicia a caçada que marcará a sua vida. Ele ainda não sabe, mas o que começa como a busca por um assassino se tornará em uma batalha contra o tempo, contra a razão e contra si mesmo. O resumo desse filme começa com a rotina de uma cidade seguindo seu curso habitual, com pessoas comuns imersas em suas atividades diárias. Vemos um homem que entretinha seus convidados com o seu talento ao piano. Um cozinheiro preparava refeições em um restaurante movimentado e um motorista iniciava seu turno na estação de ônibus. Contudo, essa normalidade foi brutalmente interrompida quando, de forma súbita e simultânea, cada um deles se deparou com um evento aterrorizante e inexplicável. Um fluxo de sangue começou a jorrar de todos os orifícios de seus rostos, deixando-os em um estado de confusão e pânico, enquanto tentavam compreender o que estava acontecendo. Assim, um por um, eles sucumbiram, desabando sem vida, culminando na tragédia do motorista de ônibus que, em seus últimos momentos, pisou fundo no acelerador, lançando o veículo em alta velocidade e colidindo violentamente com um caminhão. E, em meio a todo esse caos, uma figura misteriosa, uma mulher vestindo um moletom azul, continuava a correr sem parar. Enquanto a cidade mergulhava no caos, Thomas acordava e se apressava para a cozinha, tentando preparar um café da manhã rápido para não acordar sua esposa grávida. Sua falta de jeito na cozinha era evidente. Ele quase queimou a comida e chegou a disparar o alarme de incêndio e, mesmo assim, ele conseguiu finalizar a refeição e serviu para sua esposa, que já havia despertado. Ela, por sua vez, mencionou um estranho e recorrente sonho de gravidez que perturbava ela. No sonho, eles estavam na praia, mas a sensação era diferente. Ela sentia a proximidade do marido, mas de repente começava a afundar, sem ninguém correr para ajudá-la. E, entre uma garfada e outra, ela admitiu que as panquecas estavam uma porcaria. E, após algumas brincadeiras e beijos de despedida, Thomas saiu apressado para o trabalho. Já na viatura, o policial Thomas se encontrou com seu parceiro Maddox e juntos eles partiram em alta velocidade sob a chuva e, durante o trajeto, conversaram sobre o interesse de formar uma família e a ideia de se mudarem para um bairro mais tranquilo. Porém, a conversa foi interrompida quando chegam à cena do acidente que havia instaurado o pânico na cidade. Ali, eles trocaram algumas farpas sobre o chefe, o tenente Holt, que também é cunhado de Thomas, embora este fingisse não querer participar da zombaria e, ao se aproximar dos destroços, Thomas examinou o corpo de uma das vítimas e percebeu que o sangue que a cobria não parecia ser resultado do acidente. Essa suspeita, então, o levou a investigar mais a fundo, chegando a tocar nos restos de massa encefálica, sem hesitar, até que seu parceiro chegou acompanhado do chefe. Porém, o tenente Holt, com seu jeito autoritário, imediatamente descartou as observações de Thomas como sendo a mesma história de sempre e, em vez disso, perguntou sobre sua irmã. No entanto, a atenção de Thomas permaneceu focada nas estranhas marcas que ele acabara de notar no pescoço da vítima. Porém, Holt minimizou a descoberta, sugerindo que poderiam ser marcas de nascença ou ferimentos causados pelos estilhaços dos vidros. Essa explicação, contudo, perdeu toda a credibilidade quando outro oficial chegou apressado, informando que mais 2 corpos haviam sido encontrados em outra parte da cidade, ambos apresentando sangramento por todos os orifícios faciais e as mesmas marcas no pescoço. Assim, o tenente lançou um olhar fulminante para Thomas, como quem diz: "Você se acha muito esperto, não é?"
antes de liderar a equipe para as outras cenas de crime, e mesmo assim, Thomas não conseguiu deixar o caso de lado, se sentindo totalmente envolvido pelo mistério e, apesar da relutância de seu parceiro, que preferiria manter a discrição e não se envolver, Thomas insistiu veementemente para que seguissem o chefe até as outras cenas de crime, chegando ao ponto de assumir ele mesmo a direção da viatura e, ao chegarem ao local onde o pianista foi encontrado, Holt à distância questionou a presença deles ali e, para contornar a situação, eles massagearam o ego do chefe, afirmando que só queriam aprender com o melhor e que por isso seguiram ele. Assim, quando o terceiro corpo foi examinado, Thomas tentou oferecer sua perspectiva sobre as cenas dos crimes, mas o detetive o interrompeu bruscamente, dizendo que sua opinião não fora solicitado e que ele deveria se afastar, deixando que um profissional com a verdadeira responsabilidade cuidasse do caso e das descobertas. Holt estava convencido de que este caso seria o grande impulso para sua carreira, para se consolidar como um detetive respeitado e não queria nenhuma interferência e se sentindo rejeitado, mas ciente de seu potencial, Thomas e seu parceiro seguiram para o hospital, para onde os corpos foram levados na esperança de obter uma visão mais clara dos acontecimentos. Ali, o médico de plantão hesitou em compartilhar informações, alegando ordens diretas do chefe de polícia, mas Thomas conseguiu persuadir ele. Assim, o médico revelou que, além das hemorragias cerebrais presentes em todas as 3 vítimas, haviam ferimentos profundos na nuca, semelhante a pontos de injeção aplicados com força suficiente para possivelmente atingir a coluna vertebral. Ele explicou que a substância injetada era quase certamente um isótopo instável que a equipe médica nunca havia encontrado antes, mas confiava que o laboratório conseguiria desvendar sua composição. Depois, mais tarde, enquanto jantava, o futuro pai se aprofundava nos detalhes do caso, mas o seu parceiro o aconselhou a relaxar, dizendo que as respostas viriam com o tempo e que, assim que seu filho nascesse, sua ânsia por perseguir casos desapareceria, pois toda a sua atenção se voltaria para a família. Com isso, de volta à viatura, um chamado no rádio capturou a atenção de Thomas. Assim, ele imediatamente contatou o oficial no local para obter mais detalhes. E, ao saber que a vítima apresentava marcas no corpo, ele perguntou sobre a hemorragia, mas foi surpreendido com a informação de que a pessoa ainda estava viva. Com isso, sem pensar 2 vezes, eles aceleraram, correndo contra o tempo para chegar ao local e, em uma boate, o oficial de plantão os levou até a vítima que, embora aterrorizada, conseguiu relatar o que havia acontecido. Ela descreveu uma mulher com um moletom azul, cuja aparência destoava do ambiente. Mencionou também que a mão esquerda da agressora estava manchada com sangue fresco e, neste exato momento, o chefe deles entrou e, surpreso ao ver Thomas interrogando a testemunha, ordenou que ele se afastasse imediatamente. Assim, após uma breve discussão, o detetive assumiu o controle, exigindo que a vítima contasse tudo novamente desde o início, ignorando o que ela já tinha relatado a Thomas. A mulher então explicou que uma mulher forte e de pele escura a atacou e injetou algo profundamente em seu pescoço. Porém, assim que ela pronunciou essas palavras, o terror se repetiu, jorrou sangue de seu rosto e ela desabou sem vida. Com isso, a cidade inteira entrou em alerta máximo, com a descrição da suspeita ecoando em todos os canais de comunicação. Mulheres com o mesmo perfil foram imediatamente detidas para averiguação e um desenhista forense criou um retrato falado da agressora. Pouco depois, uma mulher correspondente à descrição foi então vista, colocando um dispositivo em um carro e, embora um policial tenha confrontado ela conseguiu escapar, forçando-o a soar o alarme. Enquanto isso, Thomas e seu parceiro patrulhavam as ruas, vasculhando cada canto em busca da fugitiva e, em um momento, avistaram alguém de moletom, mas o alarme era falso. Tratava-se de um homem, porém,
Poucos instantes depois, o destino os coloca frente a frente com a fugitiva, uma mulher de moletom azul com a mão manchada de sangue, cuja simples visão desencadeia uma perseguição frenética. Ela, então, dispara em corrida e os dois policiais a seguem, alertando as unidades mais próximas e, mesmo com Maddox reclamando que tem filhos e não quer se envolver naquela loucura, eles forçam a viatura, chegando a engatar a marcha ré para não perdê-la de vista, desviando perigosamente de outros carros, até que um caminhão bloqueia o seu caminho. Assim, a perseguição, agora a pé, continua de forma caótica, invadindo um restaurante chinês, onde mesas, cadeiras e clientes são derrubados enquanto os oficiais abrem passagem. Depois de volta às ruas, eles se separam para cobrir mais terreno e enquanto Maddox acaba encurralado em um beco sem saída, Thomas mantém o contato visual com a suspeita, seguindo ela até um esconderijo e enviando rapidamente uma mensagem sobre sua localização, ordenando que todas as saídas próximas à estação de metrô fossem bloqueadas e, enquanto as equipes policiais se mobilizam para isolar a área, o tenente Holt e um pequeno grupo entram no local, mas Thomas optou por seguir o rastro exato da fugitiva. Assim, ao descer por uma escada de serviço, ele se deparou com um estranho dispositivo no chão. Sem hesitar, colocou ele no bolso e prosseguiu com cautela redobrada pelos túneis escuros da estação e, longe dali, no carro, o rádio da polícia tentava contatá-lo com a notícia de que sua esposa entrara em trabalho de parto, mas ele estava incomunicável e, em outro ponto, Maddox, ao parar para recuperar o fôlego, foi surpreendido pela suspeita. Ela se desvencilhou de sua tentativa de captura com uma força sobre-humana, arremessando ele através de uma divisória de vidro e deixando ele no chão com a perna quebrada, antes de desaparecer e, mais adiante, Thomas finalmente a encurralou e, com a arma em punho, ordenou que ela parasse. Ela então obedeceu, retirou o capuz e, de forma perturbadora, o chamou pelo nome, mencionando até mesmo o nascimento de sua filha e pedindo desculpas pelo que fez com seu parceiro. Porém, antes que Thomas pudesse processar a situação, ela agiu com uma velocidade impressionante, desarmando ele com um golpe e iniciando um confronto físico. A luta foi intensa, mas ela levou a melhor, torcendo o pulso dele e algemando ele a um banco, recuando com a promessa de que eles se encontrariam novamente e, em um ato de desespero, Tom usou o estranho dispositivo que havia encontrado, cravando ele na lateral do pescoço dela. Com isso, a mulher cambaleou atordoada até cair nos trilhos do metrô, onde foi violentamente atingida pelo trem. Depois, logo em seguida, a notícia que sua esposa estava em trabalho de parto finalmente chegou até ele, que correu para o hospital. Lá, no entanto, foi interceptado por outro policial com perguntas sobre um incidente. Vemos que a suspeita deixou para trás apenas uma chave que não abria nenhuma porta e, embora a arma de Thomas não tivesse sido disparada, a bala alojada na mão dela pertencia a uma outra arma de outro policial, levantando sérias suspeitas sobre o ocorrido. Assim, a tensão aumentou drasticamente quando uma enfermeira surgiu com notícias devastadoras. Sua esposa estava sofrendo uma forte hemorragia. Também o bebê estava a caminho e vivo, mas a complicação o deixou em estado de pânico e, ao lado dela, no quarto da maternidade, Tom a incentivava a ser forte e a continuar lutando, mas em questão de segundos, o olhar dela perdeu o brilho e os médicos retiraram ele às pressas para lidar com a emergência e momentos depois sua filha em segurança foi colocada em seus braços. Contudo, a alegria do nascimento foi completamente esmagada pela notícia de que sua esposa não havia resistido, deixando tanto ele quanto seu cunhado Holt completamente destroçados pela dor e pelo luto. Com isso, 9 anos se passaram, mas as feridas daquele dia continuavam abertas na cidade, que permanecia inquieta. Coincidentemente, essa data marca o aniversário de Amy, a filha do policial. Enquanto ela espera com um sorvete para celebrar com o pai, Thomas se esconde no banheiro, lutando para conter sua dor e o seu luto antes de sair com um sorriso forçado. Ele então entrega a ela um presente, compartilha o sorvete e em seguida a leva para prestar homenagem à sua mãe, tentando depois
tornar o resto do dia mais leve possível para ela. Enquanto compravam algumas coisas em uma barraca de rua, Amy percebeu um grupo de pessoas protestando e, embora a multidão tivesse clamando por respostas sobre a morte da suspeita ocorrida há 9 anos, seu pai a protegeu da dura realidade. Assim, para poupá-la da verdade, ele disse que aquelas pessoas estavam apenas comemorando o aniversário dela de uma maneira um tanto estranha e, com essa mentira piedosa, Thomas tentava preservar a inocência de sua filha, mantendo ela afastada de um passado violento e complexo que ele carregava como um fardo diário e que a cidade se recusava a esquecer. Depois, ao chegarem ao túmulo de sua esposa, eles se depararam com flores frescas que já haviam sido deixadas ali. Um gesto anônimo e intrigante. Nesse exato momento, o telefone de Thomas então toca, trazendo a notícia que ele mais temia: o pesadelo estava acontecendo de novo. Vemos que na nova cena do crime, ele deixa Amy sob os cuidados de um oficial júnior e entra no local com o seu parceiro, que agora manca visivelmente e questiona por ter trazido a filha para um ambiente tão hostil. Thomas, porém, ignora o comentário e pergunta se foi ele quem deixou flores no túmulo de sua esposa. Porém, o seu parceiro nega e dentro ali do salão encontra um homem sem vida sobre a mesa com 3 marcas de injeção na nuca. Depois, na sala de segurança, ao analisarem as câmeras, eles se deparam com a descrição exata da suspeita de 9 anos atrás. Depois, de volta à delegacia, Thomas decide mergulhar nas relíquias do caso original, reabrindo a antiga caixa de evidências. Ali, ele repassa cada item, relembrando as palavras enigmáticas que a suspeita lhe disse, incluindo a promessa que um dia eles reencontrariam. Ele então sente uma forte convicção de que o caso precisa ser reaberto e as peças reexaminadas, já que tudo aquilo foi arquivado após o fim dos ataques. Seu chefe, no entanto, recusa a recomendação e, em vez disso, durante uma coletiva de imprensa, divulga as novas imagens da suspeita para o público, pedindo que os cidadãos relatem qualquer comportamento incomum, enquanto o número de vítimas continua a aumentar. Vemos que Maddox tenta encontrar um padrão que ligue as vítimas, mas não obtém sucesso. Enquanto isso, Thomas estuda a foto da nova suspeita e nota a mesma lesão na mão que a mulher possuída falecia, um detalhe que nunca foi divulgado, estabelecendo uma conexão impossível. A equipe forense então traz uma notícia ainda mais desconcertante sobre a chave encontrada na cena anterior. Ela pertence a um modelo de avião pequeno lançado apenas no ano anterior, tornando impossível que ela possuísse essa chave 9 anos atrás. Eles então rastreiam a aeronave até um campo de pouso e se preparam para ir até lá. Antes de sair, Thomas então explica a situação à sua filha e a deixa sob a supervisão de um policial. E é nesse meio tempo que o Dr. Nevan apresenta uma teoria que, segundo ele, explica tudo. Os incidentes que se repetem a cada 9 anos coincidem com o surgimento da Lua de Sangue, um evento que, segundo ele, cria uma ponte para uma realidade completamente diferente da que eles conhecem. Porém, para os policiais, a explicação soava como um delírio e eles o dispensam, sugerindo que ele leve suas ideias para um canal de televisão sensacionalista. Depois, os parceiros chegam ao aeroporto e encontram o portão trancado. Thomas então imediatamente se prepara para escalar a cerca, mas Maddox é contra, insinuando que o parceiro está apenas em busca de uma forma de encerrar o luto pela morte da esposa. Porém, ignorando a provocação, Thomas pula a cerca. Lá dentro, ele então encontra um homem que não parece particularmente aflito, afirmando que está apenas terminando o trabalho do dia. Assim, Thomas lhe mostra uma foto da suspeita, mas o homem insiste que não viu ninguém e, percebendo os sinais de nervosismo, Thomas finge lhe entregar o seu número de telefone, mas na verdade escreve um sinal para que o homem indicasse se está sob coação. Assim, o homem segue uma instrução e o policial escreve outro bilhete pedindo que ele revele onde a suspeita está. E no exato
exato instante em que o gerente começa a escrever uma resposta, a própria mulher aparece com uma arma em punho, apontando diretamente para Thomas. Ali, ela o cumprimenta friamente e ordena que ele largue a arma. Depois, ela o força a se sentar em uma cadeira, enquanto o gerente amarra seus pulsos. Contudo, antes de ser completamente imobilizado, Thomas consegue, de forma discreta, ligar para o seu parceiro pelo celular e, do outro lado da cerca, Maddox ouve toda a conversa e imediatamente chama por reforços. No entanto, antes que a equipe chegue, o gerente tenta uma reação heróica pegando sua própria arma, mas rapidamente é dominado pela mulher e, sem esperar o apoio, Maddox decide agir por conta própria, invade o hangar e grita para que ela se rende, criando um impasse tenso e perigoso. Assim, o grito de Maddox assusta a mulher, que dispara instintivamente, atingindo ele em cheio. Depois, a suspeita agarra Thomas, usando ele como refém, e decola no avião bem diante dos olhos da polícia. Ali, durante o voo, Thomas mergulha na inconsciência e sonha que está sentado à mesa com sua esposa, até que o trem atravessa o local e a elimina. Com isso, ele desperta e se vê ainda prisioneiro. A mulher então lhe diz para parar de persegui-la, insistindo que está salvando vidas, e explica que só retorna a cada 9 anos, com um tempo sempre limitado. Porém, ele se recusa, afirmando que não pode parar até descobrir a verdade por detrás de suas ações, e diante do impasse, ela o desamarra e o empurra do avião. Assim, ele despenca em um rio e, após recuperar o fôlego, nada até a margem, onde encontra os destroços da aeronave. Logo, Holt e seus homens chegam ao local, mas Thomas os dispensa, afirmando que ela é do futuro e que eles não encontrarão vestígio algum. Com isso, mais 9 anos se passam e a vida de Thomas é uma sombra do que já foi um dia. Ele agora vive em seu carro, que serve de casa e escritório, totalmente consumido por esse caso. E, em uma noite, ele desenterra o túmulo de um homem chamado Harold e fotografa a marca de injeção ainda visível em seu esqueleto, mais uma peça em seu quebra-cabeça. Depois ele pacientemente junta as pistas, esperando o fim do ciclo de 9 anos para finalmente ter sua chance. Com isso, se apresentando como investigador particular, ele visita a viúva de Harold, que o deixa entrar. Juntos, eles então vasculham os pertences do falecido, ligados a um movimento extremista pelo qual ele era obcecado, e antes de sair, ela lhe entrega uma lista de contatos em troca de uma compensação. Depois, de volta ao carro, ele cruza as informações da lista com seus arquivos e encontra uma palavra-chave, sentindo que finalmente está no caminho certo. Ele então deixa uma mensagem na secretária de seu antigo chefe, Holt, pedindo que ele retorne a ligação e que investigue a ex-namorada de Harold, Heather. Vemos também que sua relação com sua filha Amy está completamente fraturada e, ao buscá-la, fica claro o quão ausente ele foi em sua vida, esquecendo pequenos detalhes e demonstrando não fazer mais parte da vida dela. Ele então promete que as coisas vão mudar, que voltarão a ser pai e filha, mas ela o dispensa com frieza, lembrando que ele escolheu o trabalho em vez dela, deixando-a sob os cuidados de Holt. Depois, mais tarde, o ex-policial se encontra com seu antigo chefe em um café e expõe as conexões que encontrou, ignorando as tentativas de Holt de falar sobre Amy. Ali, Thomas argumenta que a morte de Harold, descartada na época pelo uso de substâncias, segue o mesmo padrão das outras vítimas e pode ser a chave para todo o mistério. Porém, Holt escuta, entristecido ao ver o oficial tão promissor que Thomas um dia foi se transformar em um homem que abandonou a própria filha por uma obsessão. E, insistindo que deve isso a Maddox e sua falecida esposa, Thomas implora pelo endereço de Heather, e Holt, em um gesto de compaixão, lhe oferece dinheiro e ajuda profissional, e Thomas então finge um colapso emocional, desabando em lágrimas e abraçando o seu ex-cunhado. No entanto, tudo não passa de um ardil para roubar a carteira de Holt, e depois disso ele liga para a delegacia, se passando pelo superior, e consegue o último endereço conhecido de Heather. E ao chegar na casa, ele encontra mais uma cena de horror. O corpo dela jaz em uma poça de sangue
foi eliminada com o mesmo método e, enquanto investiga o local, a suspeita salta do telhado e foge. Assim, Thomas abre fogo, mas erra. Ela então sobe em uma moto e acelera, forçando ele a roubar uma caminhonete para iniciar uma perseguição desesperada. Com isso, a mulher o leva por becos estreitos e terrenos acidentados, testando seus limites, até finalmente conduzi-lo a uma área industrial abandonada. Por um instante, ela então desaparece, mas ressurge e passa por ele antes que seu caminho seja bloqueado por uma barreira de concreto. Assim, ele abandona o veículo e continua a perseguição a pé, seguindo ela até um rio próximo. Lá dentro, ela o atrai para uma armadilha. Assim, ele a encontra presa em um tanque transparente que se enche de água e brilha intensamente. E segundos depois, o tanque e a mulher desvanecem no ar. Porém, antes que ela desapareça por completo, ele grita que a encontrará novamente. Assim, a polícia chega em massa e o arrasta para uma viatura, enquanto ele, em desespero, grita para Holt que quase a pegou e que terá outra chance em 9 anos. Porém, Holt apenas assiste à cena, desolado, enquanto o Dr. Neven observa tudo à distância. Com isso, anos depois, o doutor está em seu laboratório, replicando com sucesso o experimento em porcos, confirmando seu avanço científico, até que seu assistente nota algo perturbador nas câmeras de segurança. Vemos também que Thomas agora vive acampado na entrada do túnel. Ali seu celular toca e ele ouve uma mensagem de voz da sua filha. Amy então lembra que está prestes a dar à luz, que vai se casar e implora para que ele volte para a vida dela. Enquanto ele absorve as palavras dela, é surpreendido e sequestrado. Assim, ele acorda em uma van com o Dr. Neven no volante. O doutor então explica que ambos se enterraram em seus trabalhos, mas com propósitos diferentes. Ele revela a verdade. A mulher é uma viajante do tempo, cuja missão é executar uma grande purga, eliminando figuras chaves do passado para impedir uma futura e devastadora guerra civil. E enquanto Neven detalha sua teoria, Thomas consegue se soltar e atacar o condutor, lutando pela arma. Assim, a van perde o controle, capota várias vezes e para, virada de cabeça para baixo. Depois Thomas se arrasta para fora dos destroços, enquanto Neven, preso, consegue pegar a arma e disparar, gritando para que ele não interfira. Porém, depois disso, no horário previsto, a suspeita emerge do túnel, mas desta vez Thomas está à sua espera. Ele então aponta para ela, mas ela afirma com calma que não é assim que a história termina. Ela revela que sempre o conheceu, que foi ele quem a ensinou a lutar e a inspirou a aceitar sua missão. Assim, ela então lhe entrega um bracelete, o mesmo que ele deu à sua esposa no dia em que ela morreu, também o mesmo que Amy sempre usou, e vendo isso, a verdade o atinge como raio. A mulher à sua frente é a sua neta, que vai nascer hoje, e em lágrimas ela encoraja ele a voltar para sua filha, para estar presente para ela e para o bebê que está a caminho. Ela também explica que sua missão é apagar as raízes do extremismo que levaram o futuro a uma guerra nuclear e eliminou o mundo em um inverno radioativo. E depois, enquanto Thomas corre para o hospital para o nascimento de sua neta, a voz dela ecoa, incentivando ele a deixar a luta para trás e a se concentrar em sua família, começando um novo capítulo para todos. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir a esse outro filme aqui que fala de viagem do tempo, ou esse outro que conta uma história de realidades paralelas. Eu tenho certeza que você vai curtir algum deles. E também, não esquece de dar o like e seguir o canal.